Me avise quando ela sair. A mensagem no celular do meu marido dizia. Era da minha melhor amiga. Eu li isso na véspera do nosso aniversário de 36 anos de casamento. E eles não faziam a menor ideia de com quem estavam brincando. Mas antes de continuar, se você está gostando dessa história, deixa seu like e se inscreve no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo histórias reais que emocionam. E comenta aqui embaixo de que cidade você está nos ouvindo e me conta, você já passou por uma traição? Como reagiu? Eu sempre acreditei que as traições chegavam com sinais óbvios, perfume estranho na camisa, ligações escondidas, mentiras grosseiras. Mas a minha chegou numa quinta-feira comum, às 7h15 da noite, enquanto eu refogava alho para o molho do macarrão. Meu nome é Marina Rezende. Tenho 58 anos, fui professora de literatura por 3 décadas e me aposentei há 2 anos. Moro em São Paulo, num apartamento no Itaim Bibi que compramos há 20 anos, quando a vida ainda parecia uma linha reta sem surpresas. Naquela quinta-feira, eu estava preparando um jantar especial. No dia seguinte, seria nosso 36º aniversário de casamento. 36 anos ao lado de Ricardo Rezende. 36 anos de cafés da manhã divididos, contas pagas juntos, brigas bobas sobre qual canal assistir na TV. Ele era empresário do ramo de construção civil, dono de uma construtora de médio porte. Eu era a esposa dedicada que corrigia os contratos dele nas madrugadas, que organizava os jantares com clientes, que segurava a casa enquanto ele construía prédios. Ricardo tinha chegado do escritório havia uns 20 minutos. Tomou banho, vestiu aquela camisa polo azul marinho que eu dei no aniversário dele e foi para o escritório doméstico revisar uns orçamentos. Ou pelo menos foi isso que ele disse. O celular dele ficou na cozinha, em cima do balcão de granito, conectado no carregador. Eu estava ali, mexendo o molho, quando a tela acendeu. Uma notificação. Eu ia ignorar. Juro que ia. Não sou o tipo de mulher que vasculha celular de marido. Nunca fui. Confiança era o alicerce do nosso casamento, ou pelo menos era o que eu acreditava. Mas algo na forma como aquela luz piscou me fez olhar. E então eu vi. Patrícia. Me avise quando ela sair, amor. Estou morrendo de saudade. Minha mão parou no ar, segurando a colher de pau. O molho começou a borbulhar, mas eu não conseguia me mexer. Li de novo. E de novo. Como se as palavras fossem mudar de significado na terceira ou quarta leitura. Patrícia. Minha melhor amiga há 22 anos. A mulher que me ajudou a encontrar aquele apartamento comercial pequeno quando eu sonhava em abrir uma biblioteca comunitária. A que segurou minha mão no velório da minha mãe. A madrinha de crisma do meu filho Daniel. A que viajou comigo para Campos do Jordão quando Ricardo estava ocupado demais para me acompanhar. Patrícia com um coração rosa ao lado do nome. Amor. Meu peito apertou. Não era dor ainda, era uma espécie de entorpecimento, como quando você bate o cotovelo e fica aquela sensação elétrica estranha que não é exatamente dor, mas também não é nada bom. Minha respiração ficou curta. A cozinha pareceu menor, as paredes mais próximas. Desliguei o fogo. Minha mão tremia quando alcancei o celular dele. Conhecia a senha. Era a data do nosso casamento, 15 de novembro de 1988. Ele nunca mudou. Achei fofo durante anos, essa lealdade boba a uma data que representava o início de tudo. Agora, essa senha parecia uma piada de mau gosto. Desbloqueei. Abri o WhatsApp. E foi como cair num poço sem fundo. Mensagens. Dezenas. Centenas, talvez. Rolei para cima, vendo o histórico se estender por meses. 6 meses, para ser exata. Desde maio daquele ano. Enquanto eu planejava a festa de aniversário dele em junho, eles trocavam bom dia ao amor e saudades do seu cheiro. Enquanto eu escolhia o presente perfeito para ela no dia do amigo, ela enviava fotos íntimas para o meu marido. Cada mensagem era uma facada. Ontem foi incrível. Ela nem desconfiou que você saiu cedo para me ver. Você é muito melhor que ela em tudo, meu amor. Não aguento mais fingir na frente dela. Quero que seja só eu e você. As lágrimas não vieram.
Eu esperava chorar, esperava desabar ali mesmo no chão frio da cozinha, mas o que veio foi outra coisa. Uma frieza que eu nunca tinha sentido antes. Uma clareza cortante, como se alguém tivesse acendido todas as luzes de um cômodo escuro onde eu vivia há anos. Continuei lendo. Quinta à tarde no apartamento? Sempre às quintas, meu amor, é nosso dia. Quinta-feira, o dia que Ricardo sempre dizia que tinha reuniões importantes com fornecedores. O dia que ele chegava em casa um pouco mais tarde, um pouco mais perfumado, um pouco mais distante. Rolei mais. Fotos. Deles dois num restaurante que eu não conhecia. Num motel com iluminação rosa brega. Na cama de um apartamento que tinha uma parede de tijolinhos à vista. Esperei. Ampliei a foto. Aqueles tijolinhos eram familiares. Muito familiares. Meu estômago revirou. 8 meses atrás, Patrícia me ligou empolgada. Tinha conseguido vender um apartamento para um cliente especial e queria que eu ajudasse a decorar. Disse que o cliente confiava no meu gosto, que seria uma surpresa. Eu fui. Passei 3 tardes escolhendo cortinas, almofadas, quadros. Eu escolhi aquela manta cinza que aparecia na foto. Eu sugeri deixar a parede de tijolos aparente porque ficaria charmosa. Eu decorei o ninho de amor da minha própria traição. A ironia era tão cruel que quase arranhou uma risada da minha garganta. Quase. Voltei para as mensagens. Precisava saber tudo, cada detalhe, cada mentira. Como se quanto mais eu soubesse, menos doeria. Mas não era assim que funcionava. Cada nova descoberta era um novo corte. Ela é tão ingênua, acha que somos amigas de verdade. Você vai pedir o divórcio logo, né? Não aguento mais esperar. Meu advogado disse que se a gente fizer direitinho, ela fica só com a meação mínima. Então era isso. Eles não estavam apenas me traindo, estavam me planejando. Como se eu fosse um obstáculo a ser removido, um problema a ser resolvido com papelada e assinaturas. Olhei para o corredor que levava ao escritório. Lá estava ele, Ricardo, provavelmente revisando números, planejando o futuro dele. Um futuro onde eu não existia mais, ou existia apenas como uma cifra numa divisão de bens. A mulher que desistiu do doutorado em direito para que ele pudesse tocar a empresa. A mulher que passou madrugadas acordadas, revisando contratos porque ele não entendia a linguagem jurídica. A mulher que adiou seus sonhos, seus planos, sua vida, para ser a esposa perfeita, a mãe dedicada, a anfitriã impecável dos jantares de negócios dele. Essa mulher seria descartada, jogada fora como um móvel velho que não serve mais à decoração. Mas eles não sabiam de uma coisa. Essa mulher nunca desistiu completamente do direito. Nos últimos 10 anos, enquanto Ricardo viajava a trabalho, enquanto ele passava seus finais de semana de workshop fora, enquanto ele ia para suas reuniões de quinta-feira, eu estudava. Terminei meu doutorado em Direito Online. Defendi minha tese durante a pandemia, por videoconferência, enquanto Ricardo achava que eu estava em mais uma reunião do clube de leitura. Eu me tornei consultora jurídica. Trabalho de casa, discretamente, atendendo mulheres que precisam de orientação em divórcios complicados. Ele nunca soube. Nunca perguntou muito sobre meu trabalho voluntário ou meus cursos de extensão em literatura. Por que perguntaria? Eu era apenas a esposa. Meus interesses eram decorativos. Fotografei tudo. Cada mensagem relevante, cada foto, cada confissão. Enviei para meu e-mail secreto, aquele que criei há anos para meus trabalhos jurídicos. Apaguei as fotos do rolo de câmera do celular dele, limpei o registro de envio. Coloquei tudo de volta exatamente como estava. O celular voltou para o carregador, na mesma posição. Voltei para o fogão. Liguei o fogo novamente. O molho tinha esfriado um pouco, mas nada que não pudesse ser recuperado, assim como eu. Minha mente já estava trabalhando. Anos de estudo jurídico, anos de aconselhar mulheres em situações parecidas, tudo se ativou como um computador ligando. Eu sabia exatamente o que fazer, mas não seria precipitado, não seria emocional, seria estratégico, seria cirúrgico, seria devastador.
15 minutos depois, Ricardo apareceu na cozinha. Sorria. Aproximou-se por trás e me abraçou pela cintura, encostando o queixo no meu ombro. Que cheiro bom, amor. Macarrão ao molho vermelho, meu preferido. Eu não me virei. Continuei mexendo o molho. Preparei especial. Amanhã é nosso aniversário. 36 anos, né? Incrível como o tempo passou. Incrível mesmo, pensei. 36 anos para construir uma vida. 6 meses para eles destruírem. Você tá estranha, ele disse, apertando meu ombro. Tá tudo bem? Respirei fundo. Virei-me para ele com um sorriso que não reconheci no meu próprio rosto. Era calmo, sereno, quase maternal. Estou perfeita, só pensando em como será maravilhoso celebrar amanhã. Ele sorriu de volta. Beijou minha testa e eu deixei. Deixei porque em breve ele entenderia o que significa beijar alguém que você apunhalou pelas costas. Vou colocar a mesa, ele disse, pegando o celular do carregador. Eu assenti. Ele saiu. Ouvi o clique do WhatsApp abrindo, provavelmente respondendo a ela, combinando o próximo encontro, o próximo quinta-feira. Mas esse seria diferente, porque agora eu sabia. E quando uma mulher traída sabe a verdade, ela tem 2 escolhas: desmoronar ou se reconstruir como aço. Eu escolhi o aço. Aquela noite, sentamos à mesa. Comemos o macarrão. Ele elogiou o molho 3 vezes. Conversamos sobre o filho, sobre o neto que estava para chegar, sobre a reforma da sala que eu queria fazer. Ele segurou minha mão por cima da mesa em determinado momento e disse que me amava. Eu respondi que também amava. E não era mentira completa. Eu amava o homem que ele tinha sido, ou o homem que eu acreditava que ele era. Esse homem na minha frente, mentindo tão facilmente, sorrindo tão confortavelmente enquanto planejava meu descarte, esse eu não conhecia. Depois do jantar, lavei a louça. Ele foi assistir televisão. Rotina de décadas, cada um no seu canto, mas juntos na mesma casa. Engraçado como a gente pode viver ao lado de alguém e não ter ideia de quem essa pessoa realmente é. Às 10h30, fui para o quarto. Ele veio meia hora depois. Deitou-se ao meu lado, beijou minha bochecha e murmurou boa noite. Em 5 minutos, estava roncando suavemente, a respiração pesada de sempre. Eu fiquei acordada. Olhei para o teto, contando as sombras que os carros lá de fora projetavam. Minha mente não desligava. Repassava cada mensagem, cada mentira, cada momento dos últimos meses onde eu deveria ter percebido. Mas a verdade é que não havia como perceber. Eles eram bons, muito bons. Patrícia ainda me ligava quase todo dia. Ainda vinha tomar café na minha casa aos sábados. Ainda dava risada das minhas piadas. Ainda pedia conselhos sobre a vida dela. E enquanto isso, transava com meu marido todas as quintas à tarde no apartamento que eu ajudei a decorar. A raiva veio finalmente. Não a raiva quente, explosiva, que faz você gritar e quebrar coisas. Era uma raiva fria que congelava o sangue e afiava os pensamentos. Uma raiva que não nublava o juízo, mas sim o tornava cristalino. Porque eu percebi algo naquela noite sem sono. Eles me subestimaram. Acharam que eu era apenas a esposa submissa, a amiga bobinha, a mulher que aceitaria qualquer migalha de atenção. Acharam que eu não tinha garras, que não sabia lutar, que não tinha recursos. Eles estavam profundamente enganados. Às 3h, levantei-me silenciosamente. Fui até o escritório doméstico. Liguei meu notebook, aquele que Ricardo nunca mexia porque era para meus cursos e trabalho voluntário. Abri a pasta onde guardava anos de documentação, contratos, extratos bancários, comprovantes, recibos. Eu sempre fui organizada, sempre guardei tudo. Era um hábito de professora, de mulher meticulosa. Mas agora esses papéis teriam outro propósito. Lembrei-me de algo. 2 anos atrás, Ricardo chegou com uma proposta. Um apartamento pequeno, um investimento para alugar e ter renda extra. Precisava que eu assinasse alguns documentos para a compra, já que éramos casados em comunhão parcial de bens. Eu assinei.
Confiava nele. Aquele apartamento nunca foi alugado oficialmente. Mas agora eu sabia onde ficava. Sabia quem o usava. E sabia que foi comprado com dinheiro do casal. Sorri sozinha ali no escuro do escritório. Eles não faziam ideia do erro que cometeram. Abri meu e-mail. Escrevi uma mensagem para o Dr. Henrique Tavares, meu mentor e parceiro de trabalho na consultoria jurídica. Ele era um advogado de 65 anos, brilhante, incisivo e um dos poucos que sabia sobre minha vida dupla como consultora. Henrique, preciso da sua ajuda. Urgente. Vou precisar de toda a sua experiência em divórcio litigioso. E não é para uma cliente. É para mim. Enviei. Olhei o relógio. 3h15 da manhã. Voltei para a cama. Ricardo continuava roncando, alheio a tudo. Alheio ao fato de que sua vida estava prestes a desmoronar. Alheio ao fato de que a mulher deitada ao seu lado não era mais a mesma. Fechei os olhos. Dessa vez, dormi. Não um sono tranquilo, mas um sono de soldado antes da batalha. Porque era isso que eu era agora. Uma mulher em guerra. E eu não pretendia perder. Na manhã seguinte, acordei antes do despertador. 6h em ponto. O sol ainda não tinha nascido completamente, mas já havia aquela claridade cinzenta que anuncia o dia. Ricardo dormia profundamente ao meu lado, uma mão jogada sobre o peito, a outra caída para fora da cama. Levantei-me devagar, sem fazer barulho. Fui até o banheiro, olhei-me no espelho. Esperava ver uma mulher destruída, olhos inchados, rosto marcado pela dor. Mas não. Meu reflexo me surpreendeu. Eu parecia determinada. Os olhos estavam cansados, sim, mas havia algo diferente neles. Uma dureza que não existia ontem. Tomei banho demorado. Deixei a água quente lavar o peso da noite sem sono, mas não as decisões que tomei. Vesti-me com cuidado. Calça social preta, blusa branca, blazer cinza, como se estivesse me preparando para uma reunião importante. E estava. Quando voltei ao quarto, Ricardo estava acordando. Espreguiçou-se, sorriu para mim. Bom dia, amor. Feliz aniversário de casamento. Feliz aniversário, respondi, mantendo o tom neutro. Ele sentou-se na cama, coçando a cabeça. Você está elegante. Vai sair? Tenho algumas coisas para resolver. Questões do trabalho voluntário. Ele assentiu, desinteressado como sempre. Tudo bem. Volto cedo hoje, prometo. Vamos sair para jantar, celebrar. Claro, disse, e saí do quarto antes que minha voz traísse o que eu realmente sentia. Na cozinha, preparei café. O ritual automático de todo dia, mas hoje tudo parecia diferente. Cada gesto tinha um peso novo. Enquanto esperava a água ferver, meu celular vibrou. E-mail do Dr. Henrique. Marina, recebi sua mensagem. Estou no escritório desde as 7h. Venha quando puder. Vou cancelar minha manhã. Isso é prioridade. Respondi rapidamente, confirmando que estaria lá em 1 hora. Ricardo apareceu na cozinha 20 minutos depois, já vestido para o trabalho. Terno azul marinho, gravata que eu dei no Natal passado. Ele se serviu de café, beijou meu rosto distraidamente. Reunião importante hoje, disse. Pode ser que eu me atrase um pouco. Quinta-feira. Claro, o dia deles. Sem problema, respondi, tomando um gole do meu café. Aproveite sua reunião. Se ele captou a ironia na minha voz, não demonstrou. Apenas acenou e saiu. Ouvi a porta se fechar, o som do elevador, o silêncio que ficou. Esperei 10 minutos. Depois liguei para minha amiga Júlia. Júlia era vizinha do prédio ao lado. Nos conhecemos há 5 anos numa aula de yoga. Ela era psicóloga, divorciada, mãe de 2 filhas já adultas. Era também a única pessoa que sabia sobre meu doutorado secreto e meu trabalho como consultora jurídica. Havia entre nós uma confiança que eu nunca tive com Patrícia, percebo agora. Uma confiança verdadeira, sem máscaras. Marina, tudo bem? Ela atendeu na segunda chamada. Júlia, preciso te contar uma coisa. Pode vir tomar café aqui? Claro, 10 minutos.
Quando ela chegou, preparei um café fresco e sentamos na varanda. Contei tudo. A mensagem, as conversas, os planos, o apartamento, cada detalhe das últimas 18 horas. Júlia me ouvia em silêncio, o rosto ficando cada vez mais sério. Quando terminei, ela ficou quieta por um longo momento. Marina, ela disse finalmente, você está assustadoramente calma. Eu sei. A maioria das mulheres estaria aos pedaços. Eu estive, por cerca de 5 minutos ontem à noite. Depois, não sei, Júlia. Foi como se algo dentro de mim tivesse despertado, ou morrido, não sei qual. Ela segurou minha mão. O que você vai fazer? Olhei para ela, para essa amiga de verdade, essa mulher que nunca me traiu, que nunca mentiu, que sempre foi um porto seguro. Vou destruí-los, disse simplesmente, de forma legal, estratégica e definitiva. Júlia não tentou me dissuadir. Não disse que eu deveria perdoar, ou tentar salvar o casamento, ou pensar bem antes de agir. Ela apenas apertou minha mão e disse: você vai precisar de apoio. Estou aqui. 2 horas depois, eu estava no escritório do Dr. Henrique. Ficava num prédio comercial na Avenida Paulista, 12º andar. A sala era elegante, mas discreta, estantes cheias de livros jurídicos, uma mesa de madeira nobre, quadros abstratos nas paredes. Henrique era um homem alto, cabelos grisalhos impecavelmente penteados, óculos de leitura pendurados numa corrente no pescoço. Ele me cumprimentou com um abraço paternal. Senta, Marina. Conta tudo com calma. E eu contei. Novamente, cada detalhe. Mostrei as capturas de tela que tinha enviado para meu e-mail. Ele analisou tudo com atenção de cirurgião, fazendo anotações ocasionais. Quando terminei, ele tirou os óculos e me olhou nos olhos. Você tem um caso sólido. Muito sólido. Adultério comprovado, desvio de recursos conjugais para sustentar o caso extraconjugal, má-fé na administração dos bens comuns. Patrícia, como corretora que intermediou a venda do apartamento usado para os encontros adúlteros, cometeu falta ética grave ao não declarar conflito de interesses. Eu quero tudo, Henrique. Quero que eles percam tudo. Ele se recostou na cadeira. Marina, vou ser honesto contigo. Na lei, você tem direito à ameação justa e, dadas as circunstâncias, provavelmente conseguiremos até mais. Mas perder tudo é complicado. Ricardo tem direitos também, independente do adultério. Então me diga o que é possível. Henrique sorriu, um sorriso pequeno e afiado. Possível? Muita coisa. Primeiro, vamos pedir divórcio litigioso com culpa exclusiva dele. As provas de adultério são irrefutáveis. Segundo, vamos demonstrar que ele usou recursos conjugais para manter o relacionamento extraconjugal. Isso é considerado dissipação de patrimônio e pode resultar em compensação. Terceiro, o apartamento. Está no nome dele, mas foi comprado durante o casamento com recursos do casal. É bem comum. Você tem direito à metade ou, melhor ainda, podemos pedir a venda e divisão do valor. E Patrícia? Ah, Patrícia! Henrique abriu um sorriso maior. Ela é corretora de imóveis, certo? Registrada no Cresci? Sim. Intermediar a venda de um imóvel onde ela tinha interesse pessoal direto, era amante do comprador e o imóvel seria usado para os encontros deles. Sem declarar esse conflito de interesse, é violação gravíssima do Código de Ética Profissional. Podemos fazer denúncia ao Cresci. Se comprovada, ela pode ter a licença suspensa ou cassada. Senti um arrepio, mas não de medo, de algo próximo à satisfação. Quanto tempo levaria tudo isso? Depende. A denúncia ao Cresci posso protocolar ainda hoje, de forma anônima. Eles abrem investigação preliminar. O processo de divórcio, se você quiser que seja rápido e cirúrgico, podemos fazer diferente. Como assim? Henrique se inclinou para a frente. Você não os confronta ainda. Deixa eles planejarem o que estão planejando. Só que enquanto isso, você coleta mais provas, eu preparo toda a documentação, e quando chegar a hora, você os pega completamente desprevenidos. Um golpe só. Certeiro. Devastador.
Pensei por um momento. A ideia de continuar fingindo, de olhar para Ricardo e Patrícia sabendo de tudo, mas não dizendo nada, era quase insuportável. Mas também era estrategicamente perfeita. Quanto tempo de espera você sugere? 3, 4 semanas. Tempo suficiente para eles baixarem a guarda, para você reunir mais evidências se necessário, e para eu preparar tudo. Quando você decidir dar o bote, vai ser rápido e definitivo. Olhei pela janela do escritório. Lá embaixo, São Paulo fervilhava. Pessoas indo e vindo, cada uma com suas vidas, seus problemas, suas traições. Quantas daquelas mulheres lá embaixo estavam sendo traídas nesse exato momento? Quantas sabiam e fingiam não saber? Quantas tinham coragem de reagir? Tudo bem, disse finalmente. Vamos fazer do seu jeito, mas Henrique, eu quero que seja devastador. Quero que quando tudo acabar, eles entendam que me subestimaram. Pode deixar, ele disse, e havia algo de admiração em seus olhos. Vou começar a trabalhar agora mesmo. Saí do escritório dele com uma pasta cheia de documentos para assinar, uma lista de coisas a fazer, e pela primeira vez em 2 dias, um propósito claro. No caminho de volta para casa, passei em frente a um café que Patrícia e eu costumávamos frequentar. Quase entrei por hábito, mas parei. Olhei pela vitrine. Lá dentro, numa mesa do canto, estava ela, Patrícia. Mas não estava sozinha. Meu estômago se revirou quando reconheci quem estava com ela. Rodrigo, o irmão de Ricardo. Eles conversavam inclinados sobre a mesa, sérios, sussurrando. Rodrigo parecia nervoso, mexendo numa xícara de café sem beber. Patrícia gesticulava, claramente explicando algo. Fiquei ali, observando da calçada. Alguns segundos depois, Rodrigo balançou a cabeça negativamente e se levantou. Patrícia segurou o braço dele, dizendo algo mais. Ele puxou o braço de volta e saiu apressado pela porta dos fundos. Patrícia ficou sentada, o rosto contraído em frustração. Minha mente começou a trabalhar. O que eles conversavam? Por que Rodrigo parecia tão desconfortável? Ele sabia da traição? Estava envolvido de alguma forma? Rodrigo sempre foi o mais fechado dos 2 irmãos. Trabalhava com Ricardo na construtora, cuidava da parte financeira. Ele e eu nunca fomos próximos, mas ele sempre foi correto, educado. Em alguns momentos, eu até achei que ele me olhava com uma certa pena, como se soubesse de algo que eu não sabia. Meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Alô? Marina? É o Rodrigo. Meu coração disparou. Coincidência? Ele tinha me visto na calçada? Oi, Rodrigo, tudo bem? Houve uma pausa. Respiração pesada do outro lado. Marina, a gente precisa conversar, não ao telefone, pessoalmente. Sobre o quê? Outra pausa, mais longa. Sobre meu irmão e sobre Patrícia. Tem coisas que você deveria saber. Senti um frio na espinha. Eu já sei sobre eles, Rodrigo. Silêncio. Depois, um suspiro longo. Há quanto tempo você sabe? Desde ontem, meu Deus. Marina, me desculpa. Eu tentei te avisar sutilmente algumas vezes, mas não sabia como. E agora? E agora o quê? Agora a coisa está pior do que você imagina. Muito pior. Por favor, a gente precisa se encontrar. Hoje ainda, se possível. Olhei para o café. Patrícia continuava sentada, mexendo no celular, completamente alheia ao fato de que eu estava ali, de que eu sabia de tudo, de que suas mentiras estavam prestes a desmoronar. Tudo bem, disse para Rodrigo. Onde e quando? Minha casa. 6 horas. Por favor, não conte para Ricardo que a gente vai conversar. Não se preocupe, ele acha que sou idiota demais para desconfiar de qualquer coisa. Rodrigo soltou um som que era metade riso, metade suspiro triste. Ele sempre te subestimou, Marina. Sempre. Desliguei. Olhei mais uma vez para Patrícia através da vitrine de vidro. Ela levantou-se, pegou a bolsa e saiu pela porta da frente. Passou a menos de 2 metros de mim sem me ver. Mas eu a vi. Vi cada detalhe. O colar que eu dei no aniversário dela ano passado. A bolsa cara que ela disse ter comprado numa promoção,
mas que agora eu sabia ter sido presente de Ricardo. O batom perfeito, a maquiagem impecável, o sorriso de quem dorme em paz todas as noites. Esse sorriso não ia durar muito. Voltei para casa. O apartamento estava silencioso, vazio. Sentei-me no sofá da sala, o mesmo sofá onde Ricardo e eu assistíamos filmes aos domingos, onde meu filho Daniel brincava quando era criança, onde tantas memórias se acumularam ao longo de décadas. Peguei meu celular e olhei as fotos antigas. Casamento, lua de mel, nascimento do Daniel, festas de aniversário, viagens, uma vida inteira registrada em imagens que agora pareciam mentiras embaladas em papel fotográfico. Tinha uma foto específica que me fez parar, era de 3 anos atrás. Eu, Ricardo e Patrícia em Campos do Jordão. Ricardo tinha dito que não poderia ir naquela viagem de final de semana, trabalho importante. Então, Patrícia se ofereceu para me acompanhar. Amigas não deixam amigas viajarem sozinhas, ela tinha dito. Na foto, estávamos as duas em frente a uma lareira, braços entrelaçados, sorrindo. Eu lembrava daquele final de semana. Foi maravilhoso. Conversamos sobre tudo, sonhos, frustrações, medos. Ela chorou contando sobre um relacionamento que tinha acabado mal. Eu consolei ela. Disse que algum dia ela encontraria alguém que a merecesse. Agora eu entendia. Aquele relacionamento que tinha acabado mal, provavelmente era com algum homem casado que não quis largar a esposa. E poucos meses depois daquela viagem, ela começou a se encontrar com Ricardo. Será que ela planejou desde o início? Será que aquela viagem foi uma forma de me estudar, de entender minhas fraquezas, de descobrir como me manipular melhor? Ou será que a traição começou como um acidente e depois virou escolha? Não importava. O resultado era o mesmo. Às 5h40, saí de casa. A casa de Rodrigo ficava em Pinheiros, um apartamento moderno num prédio novo. Cheguei exatamente às 6. Ele abriu a porta antes mesmo que eu tocasse a campainha, como se estivesse esperando do outro lado. Estava despenteado, com olheiras, parecia não dormir há dias. Entra, por favor. O apartamento era minimalista, tudo em tons de cinza e branco. Ele me ofereceu água, café. Recusei ambos. Sentamos na sala. Marina, ele começou, as mãos entrelaçadas. Eu não sei por onde começar. Comece pelo começo. Ele respirou fundo. Eu descobri sobre Ricardo e Patrícia há 4 meses. Vi os dois saindo juntos de um motel quando eu voltava de uma reunião. Confrontei meu irmão no dia seguinte. E o que ele disse? Que você era fria, distante, que o casamento estava morto há anos, que Patrícia o entendia de um jeito que você nunca entendeu. As desculpas clássicas de homem infiel. Senti a raiva subir, mas mantive a voz calma. E você acreditou? Claro que não. Eu conheço você, Marina. Pode não ter prestado atenção, mas eu sempre admirei você. A forma como cuidou da família, como apoiou meu irmão quando ele estava começando, como nunca perdeu a elegância mesmo quando as coisas ficaram difíceis. Você nunca foi fria. Ricardo é que é um idiota. Era estranho ouvir isso dele, mas era bom também. Rodrigo, você me ligou porque tem algo pior para contar. O que é? Ele olhou para baixo, para as próprias mãos. A empresa, a construtora, está com problemas financeiros sérios. Meu estômago apertou. Que tipo de problemas? Ricardo desviou dinheiro. Muito dinheiro. Comprou aquele apartamento, deu presentes caros para Patrícia, bancou viagens, jantares, tudo com dinheiro da empresa. Conseguiu disfarçar nos balanços por um tempo, mas eu descobri há 2 semanas. Tentei conversar com ele. Ele disse que ia resolver. Resolver como? Rodrigo me olhou nos olhos. Divorciando de você rapidamente, te convencendo a aceitar uma divisão mínima e usando o dinheiro que ele economizaria com isso para cobrir o rombo da empresa. A sala pareceu girar. Era pior do que eu imaginava. Não era apenas traição emocional e física. Era traição financeira, planejada, calculada. Quanto dinheiro ele desviou? Perto de R$500 mil, talvez mais. Fechei os olhos. R$500 mil.
Dinheiro que deveria estar na empresa, gerando lucro, pagando funcionários, garantindo o nosso futuro, torrado em motéis e presentes para a amante. Rodrigo, por que você está me contando isso? Ele se levantou, foi até a janela, ficou olhando para a rua lá embaixo. Porque eu tentei fazer a coisa certa primeiro. Fui no Cresce há 3 semanas e fiz uma denúncia anônima contra a Patrícia. Achei que se ela perdesse a licença, o caso acabaria. Ricardo cairia em si. Mas não funcionou. Eles estão planejando pedir o divórcio para você daqui a 2 semanas. Já tem data marcada para conversarem com você. E eu não posso deixar isso acontecer. Você não merece. Então foi Rodrigo quem denunciou Patrícia ao Cresce. Não fui eu. Senti uma onda estranha de gratidão misturada com tristeza. Pelo menos alguém na família de Ricardo ainda tinha caráter. Obrigada, disse simplesmente. Ele se virou. Você já falou com algum advogado? Já. Estou me preparando. Ele assentiu. Boa. Você vai precisar. E Marina, se precisar de documentos da empresa, de provas dos desvios, eu tenho tudo. Vou te passar. Por que você está fazendo isso? É seu irmão. Rodrigo voltou a se sentar, dessa vez mais perto de mim. Porque existem coisas mais importantes que sangue, como honra, como justiça. E porque meu irmão precisa aprender que toda ação tem consequência. Talvez assim ele cresça. Fiquei mais 1 hora na casa dele. Rodrigo me mostrou documentos, extratos, transferências. Tudo meticulosamente organizado. Tirei fotos de tudo. Enviei para Dr. Henrique com um único texto. Ficou ainda melhor. Quando saí de lá já era noite. Ricardo tinha mandado mensagem avisando que chegaria tarde. Reunião se estendeu. Claro que se estendeu. Era quinta-feira. Cheguei em casa, tomei um banho longo, vesti o pijama mais confortável que tinha, fiz chá de camomila e sentei na varanda, olhando as luzes da cidade. Meu celular tocou. Era Daniel, meu filho. Oi, mãe. Como foi o aniversário de casamento? Meu coração apertou. Daniel não sabia de nada. Ainda. E eu não queria contar assim, por telefone, apressadamente. Foi tranquilo, filho. Nada muito especial. Eu e a Carol queríamos ter ido, mas com a gravidez ela não está se sentindo muito bem para sair. Carol era a esposa dele. Estavam esperando o primeiro filho, meu primeiro neto. Tudo bem, querido. A saúde dela vem primeiro. Mãe, você está bem? Sua voz está estranha. Mordi o lábio. Daniel sempre foi perceptivo. Estou sim, meu amor. Só cansada. Tem certeza? Se precisar de alguma coisa? Eu sei, filho, mas está tudo sob controle. Mentira. Nada estava sob controle. Mas em breve estaria. Desligamos. Fiquei ali na varanda até depois da meia-noite. Ricardo chegou às 11h40. Entrou silencioso, cheirando a perfume caro e culpa. Nem veio falar comigo. Foi direto para o banho. Continuei na varanda. O telefone vibrou. Mensagem de Dr. Henrique. Marina, com os novos documentos que você enviou, consegui algo. Patrícia está sendo chamada pelo Cresci para reunião de esclarecimento na próxima quinta-feira, às 10h da manhã. É o primeiro passo da investigação formal. Ela ainda não sabe a gravidade. Quanto a Ricardo, com as provas de desvio de recursos conjugais para sustentar adultério, podemos pedir não só ameação ampliada, mas também indenização por danos morais e materiais. Você tem um caso de ouro nas mãos. Diga quando quer acionar o gatilho. Olhei para a mensagem por um longo tempo. Quando quer acionar o gatilho. Era isso. Eu tinha a arma carregada. Só precisava decidir quando atirar. Pensei na próxima quinta-feira. Patrícia seria chamada ao Cresce sem saber que sua vida profissional estava prestes a desabar. Ricardo estaria no apartamento esperando por ela, planejando mais uma tarde de traição. E eu estaria preparando a destruição de ambos. Sorri sozinha na varanda escura. Eles achavam que tinham controle. Achavam que tinham me enganado perfeitamente. Achavam que eu assinaria os papéis do divórcio como uma cordeira indo para o matadouro. Mas cordeiras não estudam direito em segredo por 10 anos. Cordeiras não coletam provas metodicamente.
Cordeiras não têm advogados brilhantes do seu lado. Eu não era cordeira, eu era leoa, e eles tinham acabado de invadir meu território. Os dias que se seguiram foram os mais estranhos da minha vida. Eu continuava sendo Marina Rezende, esposa dedicada, dona de casa organizada, mulher de rotinas. Mas por dentro, algo havia mudado permanentemente. Era como se eu estivesse assistindo minha própria vida de fora, observando cada cena com a distância fria de quem já sabe o final do filme. Ricardo não percebeu nada, ou talvez não quisesse perceber. Ele continuava sua vida normal. Trabalhava, voltava para casa, jantava comigo, assistia televisão, dormia ao meu lado. E todas as quintas-feiras, sem falta, tinha sua reunião importante. Patrícia também continuou sua performance. Me ligava quase todo dia, mandava memes bobos no WhatsApp, marcava cafés. Eu aceitava. Sentava com ela, sorria, conversava sobre trivialidades. E cada encontro era uma aula de teatro. Eu aprendia a esconder a náusea que sentia ao olhar para ela, a controlar a vontade de jogar o café quente no rosto perfeito dela. Mas havia um propósito nisso tudo. Eu estava observando, coletando, aprendendo. Descobri, por exemplo, que Patrícia estava endividada. Numa dessas conversas de café, ela mencionou casualmente que tinha feito alguns investimentos ruins e estava com problemas financeiros. Claro, os presentes caros que ostentava não vinham do próprio bolso, vinham do bolso de Ricardo, do nosso bolso. Descobri também que ela estava nervosa. Algo a incomodava. Mexia no celular compulsivamente, checava e-mails a cada 5 minutos. Quando perguntei se estava tudo bem, ela deu uma risada forçada e disse que era só estresse do trabalho. Eu sabia o que era. A convocação do Cresci. Ela tinha recebido a notificação e estava apavorada. Ótimo. Na terça-feira daquela semana, recebi uma ligação de Daniel. Mãe, a gente pode almoçar amanhã? Preciso conversar com você sobre uma coisa. Meu coração apertou. Daniel raramente pedia para conversarmos sobre uma coisa. Ele sempre foi direto, objetivo. Claro, filho. Onde você quer ir? Aquele restaurante italiano perto da sua casa. Meio-dia? Estarei lá. Na quarta-feira, cheguei ao restaurante 10 minutos adiantada. Daniel já estava lá, sentado numa mesa do canto. Quando me viu, levantou-se e me abraçou. Mas o abraço foi diferente. Mais apertado, mais demorado. Sentamos. Pedimos a comida. Ele mexia no guardanapo de papel, nervoso. Filho, o que aconteceu? A Carol está bem? O bebê? Está tudo bem com eles, ele disse rapidamente. É outra coisa, mãe. É sobre o pai. Meu sangue gelou. O que ele sabia? Como ele descobriu? O que tem seu pai? Daniel respirou fundo. Olhou ao redor, certificando-se de que ninguém próximo estava ouvindo. Tio Rodrigo me ligou ontem. Contou tudo, sobre o pai e a Patrícia. Sobre o dinheiro desviado da empresa, sobre os planos de pedir o divórcio. Fechei os olhos. Rodrigo tinha contado. Não sabia se ficava aliviada ou furiosa. Mãe! A voz de Daniel tremia. Por que você não me contou? Abri os olhos e olhei para meu filho. Ele tinha 32 anos, mas naquele momento parecia ter 12 outra vez. Os olhos brilhantes, a expressão machucada. Porque você está prestes a ser pai, Daniel. Porque sua esposa está grávida e vocês deveriam estar felizes, não carregando o peso das traições do seu pai. Mas você está carregando sozinha. Não estou sozinha. Tenho ajuda. Tenho um advogado. Tenho um plano. Ele balançou a cabeça, incrédulo. Patrícia. A Patrícia. A madrinha da minha crisma. Como ela pôde? As pessoas não são o que parecem, filho. Essa foi minha lição. A comida chegou. Nenhum de nós tocou no prato. O que você vai fazer? Ele perguntou. Contei. Não tudo, mas o suficiente. O divórcio litigioso, as provas, a denúncia ao Cresci, a questão do apartamento. Daniel me ouvia com uma expressão que oscilava entre choque e admiração. Mãe, ele disse quando terminei,
Eu nunca soube que você era assim. Assim como? Forte, estratégica, tipo implacável. Sorri tristemente. Eu também não sabia. Mas a dor ensina coisas sobre nós mesmos que não aprenderíamos de outra forma. Eu quero ajudar. No que você precisar, mãe. Financeiramente, emocionalmente, o que for. Segurei a mão dele sobre a mesa. Obrigada, meu amor. Mas eu preciso fazer isso sozinha. É minha batalha. Você precisa cuidar da sua família, do seu filho que está chegando. Precisa construir algo diferente do que seu pai construiu. Algo baseado em verdade. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Eu nunca vou ser como ele. Eu juro. Eu sei, filho. Você sempre foi diferente. Ficamos ali por mais 1 hora. Conversamos sobre tudo. Sobre os sinais que ambos perdemos. Sobre como Patrícia manipulou nossa família inteira. Sobre o futuro incerto que se desenhava à frente. Quando saímos, Daniel me abraçou na calçada. Eu te amo, mãe. E ele é um idiota de ter te perdido. Ele ainda não sabe que me perdeu, mas logo vai descobrir. Na quinta-feira de manhã, acordei com uma clareza cristalina. Era o dia. Patrícia tinha reunião no Cresci às 10 horas. Ricardo provavelmente estaria se preparando para ir ao apartamento encontrar com ela à tarde, sem saber que ela não poderia comparecer. Mas havia algo que eu precisava fazer primeiro. Às 9 horas, peguei meu carro e dirigi até a construtora de Ricardo. Não avisei que iria. Apenas apareci. A recepcionista me reconheceu imediatamente. Dona Marina, que surpresa! O senhor Ricardo não está no momento... Eu sei, vim falar com Rodrigo. O escritório de Rodrigo ficava no 2º andar. Bati na porta. Entre. Ele ergueu os olhos do computador e pareceu surpreso. Marina? Precisamos conversar. Agora. Fechei a porta atrás de mim. Rodrigo se levantou, preocupado. Aconteceu alguma coisa? Você contou para o Daniel. Ele empalideceu. Marina, desculpa. Eu achei que ele deveria saber. Ele é seu filho, ele tem o direito. Levantei a mão, interrompendo. Não estou brava. Estou aliviada, na verdade. Ele reagiu melhor do que eu esperava. Rodrigo soltou o ar que estava segurando. Ele é um bom garoto. Homem, eu quis dizer. Tem mais caráter que o pai dele. Rodrigo, eu preciso de uma coisa de você. O que for. Se preciso que você tire Ricardo do escritório hoje à tarde. Invente uma reunião urgente, um problema no canteiro de obras, qualquer coisa. Mas ele não pode estar livre entre 1 e 4 da tarde. Rodrigo me olhou por um longo momento. Depois, um sorriso lento se formou em seu rosto. Você vai fazer hoje, não é? Vai acionar o gatilho. Vou. O que você está planejando? Contei. Não tudo, mas o suficiente para que ele entendesse seu papel. Rodrigo ouvia com atenção, e quando terminei, ele assentiu. Considere feito. Vou inventar um problema gravíssimo no canteiro da obra da Zona Sul. Vou dizer que os engenheiros estão ameaçando parar tudo se ele não for lá pessoalmente resolver. Isso vai segurar ele por pelo menos 4 horas. Obrigada. Marina, ele disse quando eu ia saindo. Você é incrível. Meu irmão não faz ideia do que perdeu. Saí da construtora e fui direto para casa. Sentei no sofá da sala e esperei. 10 horas da manhã. Naquele momento, Patrícia estava entrando no prédio do Cresci. Estava sendo recebida por auditores que questionariam sua conduta ética. Estava descobrindo que a denúncia era fundamentada, que havia provas, que sua carreira estava em risco. Imaginei o rosto dela empalidecendo, as mãos tremendo, a voz falhando quando tentasse se explicar. 10h30. Meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Marina? É a Júlia. Estou em frente ao Cresci. Consegui ver ela entrando. Parecia nervosa. Júlia tinha se oferecido para ser meus olhos. Eu aceitei. Continue observando. Me avise quando ela sair. 11h15. Júlia ligou novamente. Ela saiu. Está chorando, Marina. Sentou num banco da praça e está chorando. Acabou de ligar para alguém. Para quem? Não consigo ouvir, mas ela está desesperada.
Eu sabia para quem ela estava ligando. Para Ricardo, pedindo ajuda, pedindo consolo, mas Ricardo não poderia atender. Porque Rodrigo tinha acabado de ligar para ele com a emergência do canteiro de obras. 12h. Ricardo saiu apressado do escritório, direto para a Zona Sul, resolver o problema inexistente. Rodrigo me mandou mensagem confirmando. Ele acaba de sair. Está furioso. Perfeito. 1h. Eu estava na sala, vestida com uma roupa simples, mas elegante. Calça jeans escura, blusa branca, cabelo preso. Parecia casual, mas havia poder nessa simplicidade. Toquei a campainha da porta. Esperei. A porta se abriu. Era Patrícia. Ela tinha vindo até meu apartamento. Olhos vermelhos de chorar, maquiagem borrada, o rosto de alguém cujo mundo estava desmoronando. Marina, ela disse, a voz trêmula. Eu preciso conversar com você. Sorri. Um sorriso pequeno, controlado. Entra, Patrícia. Estava te esperando. Ela entrou confusa com minha calma. Sentou-se no sofá. Eu me sentei na poltrona em frente, cruzando as pernas, completamente relaxada. O que aconteceu? Perguntei, fingindo preocupação. Você está péssima. Patrícia começou a chorar novamente. O cresci. Eles estão me investigando. Dizem que eu cometi uma infração ética grave, que posso perder minha licença. Marina, eu não sei o que fazer. Minha carreira é tudo que eu tenho. Que tipo de infração? Ela hesitou. Suas mãos tremiam. Algo sobre conflito de interesses numa venda de imóvel. Mas eu não entendo. Fiz tudo certo. Que imóvel? Ela me olhou. E naquele momento, vi o pânico começando a se instalar. A consciência lentamente despertando. Um apartamento. Há 2 anos. O apartamento que você me pediu para ajudar a decorar? Ela empalideceu completamente. Eu me inclinei para a frente, os cotovelos nos joelhos, as mãos entrelaçadas. Minha voz saiu baixa, calma, mortal. Patrícia, deixa eu te contar uma coisa. Quando você intermediou a venda daquele apartamento para Ricardo, sim, eu sei que foi para ele. Você deveria ter declarado que tinha uma relação pessoal com o comprador. Principalmente porque esse apartamento seria usado para seus encontros sexuais com ele. Isso se chama conflito de interesses, e é uma violação gravíssima do Código de Ética do Cresci. Patrícia ficou de pé num pulo, o rosto branco como papel. Marina, Senta. Minha voz tinha uma autoridade que eu não sabia que possuía. Patrícia sentou como se suas pernas tivessem cedido. Marina, eu posso explicar? Pode? Então explica. Explica como minha melhor amiga de 22 anos começou a transar com meu marido. Explica como vocês usavam o apartamento que eu decorei para seus encontros. Explica as mensagens de "me avisa quando ela sair, amor". Vai, Patrícia, me explica. Ela começou a soluçar incontrolavelmente. Não foi planejado, Marina. Aconteceu. Nós nos apaixonamos. Vocês se apaixonaram, repeti, com uma frieza que me surpreendeu. Que lindo, que romântico. E em nenhum momento vocês pensaram em me contar, em serem honestos, em me darem a chance de sair com dignidade? Nós íamos contar. Estávamos planejando, depois do aniversário de casamento. Depois do aniversário de casamento que vocês fingiram celebrar comigo? Que conveniente. Levantei-me e fui até a estante. Peguei uma pasta que estava ali, preparada. Voltei e joguei na mesa de centro, na frente dela. Abre! Com mãos trêmulas, Patrícia abriu a pasta. Dentro, todas as provas. Capturas de tela das conversas, fotos, documentos do apartamento, extratos bancários mostrando os desvios de dinheiro. Tudo. Ela folheou lentamente, e a cada página ficava mais pálida. Quando você... Descobri há 3 semanas. E sabe o que é engraçado? Vocês acham que são espertos, mas são patéticos. Pensaram que eu era uma idiota, que acreditaria em qualquer mentira. Uma esposa submissa que assinaria um divórcio amigável e sairia quietinha da história.
Olhei para ela com todo o desprezo que sentia. Mas vocês não sabiam de uma coisa, Patrícia. Eu não sou só a dona de casa boazinha. Eu tenho doutorado em Direito, trabalho como consultora jurídica há anos e passei as últimas 3 semanas preparando a destruição completa de vocês dois. Patrícia me olhava como se estivesse vendo um fantasma. Você tem doutorado? Surpresa? Ninguém nunca perguntou. Ricardo achava que meus cursinhos de extensão eram sobre literatura. Você achava que minhas reuniões do clube de leitura eram sobre livros. Mas eu estava estudando direito, me preparando. E sorte a minha, né? Porque agora tenho todas as ferramentas para acabar com vocês. Levantei-me, fui até a janela. Falei sem olhar para ela. Você vai perder sua licença do Cresci. As provas são irrefutáveis. Ricardo vai perder a maior parte dos bens no divórcio litigioso que já entrei com pedido hoje de manhã. O apartamento vai ser vendido e o valor dividido. Ele vai ter que devolver o R$500 mil que desviou da empresa para bancar sua amante. E quando tudo isso for público, e vai ser, porque vou me certificar de que seja, vocês dois vão ser o exemplo perfeito de como não trair alguém. Virei-me para ela. Ah, e tem mais. Daniel sabe de tudo, Rodrigo também, a família inteira vai saber. Seus clientes vão saber, todo mundo vai saber que tipo de pessoa você é. Patrícia estava no chão agora, literalmente. Tinha escorregado do sofá e estava de joelhos, soluçando. Marina, por favor, eu imploro, não faz isso, eu vou perder tudo. Como eu ia perder? Como vocês planejaram que eu perdesse? Eu vou terminar com ele, eu prometo, eu nunca mais vou falar com ele. Por favor, não destrua minha vida. Olhei para aquela mulher no chão. Aquela mulher que tinha sido minha amiga, minha confidente, a madrinha do meu filho. Aquela mulher que tinha me traído da forma mais cruel possível. E não senti pena. Senti justiça. Patrícia, levanta, sai da minha casa e nunca mais apareça na minha frente. Ela se levantou com dificuldade, pegou a bolsa. Na porta, virou-se uma última vez. Marina, eu realmente te considerava minha amiga. Em algum momento isso foi real. Se foi real algum dia, deixou de ser quando você começou a transar com meu marido. Agora sai. Ela saiu. Ouvi o elevador se afastando. Sentei-me no sofá. Minhas mãos tremiam. Não de medo ou nervosismo, mas de adrenalina pura. Tinha começado. Liguei para a doutora Henrique. Patrícia acaba de sair daqui. Ela sabe que eu sei. O próximo é Ricardo. Os papéis do divórcio foram protocolados hoje de manhã. Ele será notificado oficialmente amanhã. Mas se você quer confrontá-lo antes... Quero. Hoje à noite. Marina, você tem certeza? Ele pode reagir mal. Eu tenho certeza. Rodrigo estará por perto se eu precisar. Daniel também sabe. Eu não estou sozinha. Então boa sorte. E lembre-se, você já ganhou. O resto é só formalidade. Desliguei. Olhei para o relógio. 4:30 da tarde. Ricardo estaria voltando do falso problema na obra em breve. Rodrigo tinha me mandado mensagem dizendo que ele estava confuso e furioso por ter ido até lá e não encontrar problema nenhum. Perfeito. Preparei a sala. Coloquei todas as provas organizadas na mesa de centro. Liguei para Júlia e pedi que ficasse de sobreaviso. Liguei para Daniel e avisei que hoje seria o dia. Então, sentei e esperei. Às 5:40, ouvi a chave na porta. Ricardo entrou reclamando alto. Marina, você não vai acreditar no dia que eu tive. Rodrigo me ligou apavorado sobre um problema na obra. Fui até lá feito louco e não havia problema nenhum. Os engenheiros me olharam como se eu fosse louco. Aquele idiota vai me ouvir. Ele entrou na sala e parou. Viu-me sentada na poltrona, calma, com todas as provas espalhadas na mesa. Viu as pastas, as fotos, os documentos e o rosto dele mudou. A irritação se transformou em confusão, a confusão em compreensão, a compreensão em pânico. Marina, o que é isso? Sorri. O mesmo sorriso que dei para Patrícia. Frio, calculado, vitorioso. Isso, Ricardo, é o fim do seu castelo de mentiras. Senta,
Temos muito o que conversar. E enquanto ele ficava ali parado, ainda sem entender completamente o que estava acontecendo, eu soube. Eu tinha vencido. Ricardo ficou parado na entrada da sala por longos segundos. Vi o cérebro dele processando as informações. Os olhos dele percorriam a mesa de centro. As fotos ampliadas dele e Patrícia, as capturas de tela das conversas, os documentos bancários destacados com marca-texto amarelo, os extratos da empresa. Marina, eu posso explicar. Senta. Minha voz saiu tão firme que até eu me surpreendi. Não era pedido, era ordem. Ele sentou. As pernas pareciam ter cedido. O homem que minutos atrás entrava reclamando alto, cheio de autoridade masculina ferida, agora encolhia no sofá como um menino pego fazendo algo errado. Quanto tempo? Ele perguntou, a voz fraca. Quanto tempo você sabe? 3 semanas. Desde aquela quinta-feira que você deixou seu celular carregando na cozinha e a Patrícia mandou mensagem dizendo: "Me avisa quando ela sair, amor." Ele fechou os olhos. Meu Deus. 3 semanas, Ricardo. 3 semanas em que eu olhei na sua cara todo dia. Preparei sua comida. Dormi ao seu lado. E você não percebeu nada. Sabe por quê? Porque você nunca realmente me olhou. Para você, eu sempre fui invisível. Isso não é verdade, Marina. Cala a boca. Ele se calou. Peguei a primeira pasta. Vamos começar pelo começo. 6 meses de caso com minha melhor amiga. Centenas de mensagens. Fotos íntimas. Encontros no apartamento que você comprou com dinheiro nosso e me fez assinar os papéis dizendo que era investimento. O mesmo apartamento que ela me fez decorar. Você tem noção do nível de crueldade disso? Ricardo passou a mão pelo rosto. Foi um erro. Eu não queria te machucar. Não queria me machucar? Minha voz subiu pela primeira vez. Você transou com minha melhor amiga durante 6 meses no apartamento que eu decorei. Vocês riam de mim nas mensagens. Ela escreveu, e eu cito: "Ela é tão ingênua, acha que somos amigas de verdade." E você respondeu com um emoji de risada. Você riu de mim. Vi lágrimas começarem a formar nos olhos dele. Ótimo, que chorasse. Marina, eu sinto muito. Eu fui um idiota. Ainda não terminei. Segunda pasta. Abri a pasta seguinte, cheia de extratos bancários e documentos da construtora. 500 mil reais, Ricardo. 500 mil reais desviados da empresa para bancar sua amante. Presentes caros, jantares em restaurantes, estadias em hotéis. Enquanto isso, você me dizia que a empresa estava apertada e eu cortava gastos em casa. Eu parei de comprar livros novos, cancelei minha assinatura da academia, cortei o plano de TV a cabo para economizar, e você estava torrando 500 mil na sua puta. Não chama ela assim. Eu ri, uma risada seca, sem humor. Você está me pedindo para respeitar sua amante? Sério? Você perdeu completamente o juízo? Ele baixou a cabeça. Bom, terceira pasta. Essa era a mais devastadora. Peguei-a com as 2 mãos. Vocês tinham um plano, pedir o divórcio logo depois do nosso aniversário. Convencer-me a aceitar uma divisão amigável, onde eu ficaria com quase nada. Seu advogado já tinha rascunhado os papéis. Vocês estudaram formas de me fazer assinar rapidamente, sem questionar muito. A ideia era me fazer sentir culpada, me convencer de que o casamento tinha acabado por culpa minha, que eu era fria, distante. E então, com o dinheiro que você economizaria, não me pagando a meação justa, cobriria o rombo que você mesmo criou na empresa. Ricardo levantou a cabeça. Estava pálido. Como você? De onde você tirou isso? Não importa de onde eu tirei. Importa que eu tenho. Tenho tudo, Ricardo. Cada mensagem, cada comprovante, cada prova. E não sou mais aquela professora de literatura ingênua que você conheceu há 36 anos. Levantei-me, comecei a andar pela sala. A adrenalina corria nas minhas veias. Você sabe o que eu fiz enquanto você me traía? Enquanto você achava que eu estava fazendo cursinhos de literatura e trabalho voluntário? Eu terminei meu doutorado em Direito, Ricardo.
O doutorado que abandonei há 30 anos para apoiar sua carreira. Eu me tornei consultora jurídica. Ajudo mulheres em divórcios complicados. E agora, ironicamente, vou usar todo esse conhecimento para destruir você. Vi o choque percorrer o rosto dele. Você tem doutorado? Tenho. Defendi minha tese durante a pandemia, por videoconferência, enquanto você achava que eu estava em reunião do clube de leitura. Nunca perguntou sobre meus estudos. Nunca se interessou. Por que interessaria? Eu era só a esposa decorativa. Marina, eu não sabia. Se eu soubesse... Se você soubesse o quê? Não teria me traído? Ou apenas teria sido mais cuidadoso? Silêncio. Sentei-me novamente, mas dessa vez na beirada da poltrona, inclinada para a frente, encarando-o diretamente. Agora vou te explicar o que vai acontecer. Primeira coisa. Hoje de manhã dei entrada no pedido de divórcio litigioso com culpa exclusiva sua. As provas de adultério são irrefutáveis. Ele tentou falar. Eu levantei a mão. Não me interrompe. Segunda coisa, o apartamento será vendido e o valor dividido, mas como foi comprado com recursos conjugais desviados e usado para a prática de adultério, vou pedir indenização por danos morais e materiais. Terceira coisa, os R$ 500.000 que você desviou da empresa precisam ser devolvidos, e isso vai sair da sua parte na divisão de bens. Ricardo estava branco como papel. Marina, isso vai me deixar sem nada. A empresa vai quebrar. Eu vou... Você vai o quê? Ficar pobre? Bem-vindo ao clube das consequências, Ricardo. Você achou que ia me descartar e ficar com tudo. Agora é você quem vai ficar sem nada. E Patrícia? Ela? Patrícia está sendo investigada pelo Cresci. A denúncia é fundamentada. Ela intermediou a venda de um imóvel onde tinha interesse pessoal direto sem declarar conflito de interesses. Violação gravíssima. Vai perder a licença. A carreira dela acabou. Vi algo mudar no rosto dele. Ele estava começando a entender a magnitude do desastre. Foi você. Você fez a denúncia. Não fui eu. Foi seu irmão Rodrigo. Há 4 meses quando ele descobriu sobre vocês, mas eu aproveitei muito bem o trabalho dele. Rodrigo sabe? Todo mundo sabe, Ricardo. Rodrigo, Daniel, Júlia... E em breve, todo mundo vai saber. Porque eu não vou esconder. Não vou proteger você. Você me envergonhou durante 6 meses. Agora é minha vez. Ele se levantou de repente, as mãos nos cabelos, andando de um lado para o outro. Marina, por favor. Pelo amor de Deus, não faz isso. A gente pode resolver de outra forma. Eu termino com ela. A gente tenta de novo. Terapia de casal. Qualquer coisa. Mas não me destrói assim, por favor. Olhei para aquele homem desesperado na minha frente. O homem que eu amei por 3 décadas e meia. O homem que prometeu me amar na alegria e na tristeza. O homem que me traiu da forma mais cruel possível. E não senti absolutamente nada. Ricardo, você não está me ouvindo. Não há negociação. Não há volta. Não há a gente tenta de novo. Acabou. Você matou esse casamento quando colocou sua boca na boca dela. Você o enterrou quando riu de mim nas mensagens. E você cimentou o túmulo quando planejou me roubar na divisão de bens. Marina... Não, eu falei. Agora você ouve. Fui até a janela. A cidade lá embaixo fervilhava. Milhões de vidas, milhões de histórias, milhões de traições e recomeços. Durante 36 anos, eu fui a esposa perfeita. Apoiei sua carreira, criei nosso filho, administrei nossa casa. Fingi não ver quando você começou a chegar tarde. Fingi acreditar nas suas desculpas. Engoli meu orgulho 1000 vezes, porque eu acreditava no casamento. Eu acreditava em você. Virei-me para ele. Mas você não acreditou em mim. Nunca acreditou. Para você, eu era conveniente. Uma gerenciadora eficiente da sua vida doméstica. E quando apareceu algo mais interessante, mais jovem, mais empolgante, você nem pensou 2 vezes. Não foi assim. Eu ainda te amo, Marina. Eu só... me perdi. Você não me ama, Ricardo. Você nunca me amou.
Você amava a ideia de mim, a professora bonitinha que aceitava tudo, a esposa que nunca reclamava, a mulher que nunca questionava. Mas essa mulher morreu há 3 semanas. E o que nasceu no lugar dela é alguém que você não consegue controlar. Meu celular tocou. Era Dr. Henrique. Com licença, disse atendendo. Marina, o oficial de justiça, acabou de confirmar. Ricardo será oficialmente notificado amanhã às 9 da manhã. Tudo certo do seu lado? Tudo perfeito. Ele já sabe. Ótimo, nos falamos amanhã. Desliguei. Ricardo me olhava com uma mistura de medo e incredulidade. Oficial de justiça? Amanhã? Sim. Você será notificado oficialmente do pedido de divórcio. Vai receber toda a documentação. E Ricardo? Sugiro que arrume um bom advogado, porque o meu é excelente. Ele caiu sentado no sofá novamente, a cabeça entre as mãos. Como você virou essa pessoa? Você era tão doce. Eu não virei ninguém. Eu sempre fui essa pessoa. Você que nunca prestou atenção suficiente para perceber. Fui até a porta, abria. Agora sai da minha casa. Ele levantou a cabeça, confuso. O quê? Essa é a minha casa agora. Vai para o apartamento que você comprou para transar com sua amante. Ou vai para um hotel. Não me importa. Mas não dorme mais aqui. Marina, isso é a nossa casa. Não! Minha voz explodiu. Não existe mais nossa. Existe minha e existe sua. E aqui é minha. Pega suas coisas e sai. Agora. Vi algo quebrar dentro dele, a realidade finalmente penetrando. Ele se levantou lentamente, foi até o quarto. Ouvi gavetas abrindo, objetos sendo jogados em uma mala. 15 minutos depois, ele voltou com uma mala grande e uma mochila. Na porta, parou. Marina, eu realmente sinto muito. Por tudo. Olhei para ele. Para esse homem que conheci quando tinha 22 anos. Esse homem que foi meu marido, meu parceiro, o pai do meu filho. Eu também sinto, Ricardo. Sinto por ter desperdiçado 36 anos da minha vida com alguém que não me mereceu. Ele saiu. A porta se fechou. E pela primeira vez em 3 semanas, eu chorei. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio, de libertação, de luto por algo que já tinha morrido há muito tempo, mas que eu finalmente tinha coragem de enterrar. Chorei por 20 minutos, sozinha na sala, abraçada a uma almofada. Então, lavei o rosto, fiz chá e liguei para Daniel. Oi, mãe. Como foi? Ele saiu. Acabou. Ouvi meu filho suspirar. Você está bem? Estou. Pela primeira vez em muito tempo, estou bem de verdade. Quer que eu vá aí? Não precisa, filho. Eu estou bem. Cuida da Carol e do meu neto. Eu estou bem. Te amo, mãe. Também te amo. Desliguei e olhei ao redor. A casa parecia diferente, mais leve, como se o peso de anos de mentiras tivesse finalmente sido removido. Sentei na varanda com meu chá. O sol estava se pondo. São Paulo ganhava aquela cor alaranjada linda que só aparece no final do dia. E eu sorri. Os meses seguintes foram um turbilhão. O divórcio foi rápido e brutal. As provas eram tão sólidas que o advogado de Ricardo nem tentou contestar muito. Ficou estabelecido culpa exclusiva dele. O apartamento foi vendido, os bens divididos conforme eu pedi. Ricardo teve que devolver os 500 mil à empresa, o que o deixou em situação financeira complicada. A construtora não quebrou, mas Ricardo foi forçado a vender sua parte maioritária. Rodrigo assumiu o controle com outros sócios. Ricardo ficou como sócio minoritário, basicamente sem poder de decisão. Patrícia perdeu a licença do Cresci 3 meses depois da investigação. Sem poder trabalhar como corretora, tentou alguns empregos administrativos, mas a reputação dela estava destruída. Eventualmente, deixou São Paulo. Ouvi dizer que foi para o interior do estado tentar recomeçar. Ricardo e ela tentaram manter o relacionamento por um tempo. Afinal, tinham se apaixonado, não era? Mas engraçado como amor baseado em traição não dura muito quando a adrenalina do proibido acaba.
Eles terminaram 6 meses depois do divórcio finalizado. Pelos últimos relatos que tive, Ricardo mora sozinho num apartamento pequeno e trabalha como consultor freelancer. Eu não sinto pena. Daniel teve o bebê, meu neto, Pedro. Quando segurei aquele menino nos braços pela primeira vez, senti uma onda de esperança. Uma nova geração, uma nova chance de fazer as coisas certas. Promete que vai ensinar ele a respeitar mulheres. Sussurrei para Daniel. Prometo, mãe, ele vai ser diferente. Vai ser como você. Com o dinheiro do divórcio, fiz algo que sempre sonhei. Abri aquela biblioteca comunitária. Não era grande, nem luxuosa, mas era minha. Ficava num bairro periférico de São Paulo, onde crianças e jovens tinham pouco acesso à cultura. E decidi expandir o projeto. Criei oficinas gratuitas de orientação jurídica para mulheres. Conhecimento é poder, chamei. Ensinava mulheres sobre seus direitos no casamento, no divórcio, na divisão de bens. Ensinava sinais de relacionamentos abusivos. Ensinava que elas não precisavam aceitar migalhas de homens que não as valorizavam. Júlia se juntou a mim, dando oficinas de apoio psicológico. Juntas, criamos uma rede de apoio linda. Uma tarde, uma mulher de uns 40 anos apareceu na biblioteca. Olhos assustados, mãos trêmulas. Eu vi o cartaz das oficinas. Eu preciso de ajuda. Sentamos. Ela contou sua história. Marido infiel. Gaslighting. Manipulação financeira. A história clássica, dolorosamente familiar. Segurei a mão dela. Você não está sozinha. E você é mais forte do que imagina. Vou te mostrar como. Trabalhamos juntas por semanas. Reunimos provas. Preparamos documentação. Encontramos advogado. E quando ela finalmente entrou com o pedido de divórcio, havia luz nos olhos dela. Não era felicidade ainda. Era esperança. 6 meses depois, ela voltou. Divorciada, recomeçando, mas sorrindo. Obrigada, disse simplesmente. Você me salvou. Não, respondi. Você se salvou. Eu só te mostrei que você podia. Essa virou minha missão. Transformar minha dor em ponte para outras. Cada mulher que ajudava era uma pequena vitória contra todos os Ricardos e Patrícias do mundo. 1 ano depois do divórcio, estava organizando livros na biblioteca quando meu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Marina. É o Ricardo. Meu estômago apertou. Por um segundo considerei desligar. Mas a curiosidade venceu. O que você quer? Silêncio do outro lado. Respiração pesada. Eu queria dizer que você estava certa. Sobre tudo. Eu fui um covarde. Um idiota. E você merecia muito mais do que eu te dei. Não respondi imediatamente. Deixei o silêncio pesar. Por que está me ligando, Ricardo? Porque eu preciso que você saiba que eu entendi. Finalmente. Eu perdi tudo. O dinheiro, a empresa, a mulher que eu achava que amava. E só agora eu percebo que a única coisa que realmente importava, eu já tinha. E eu joguei fora. Senti um nó na garganta, mas não de tristeza. Era o peso final saindo. Ricardo, eu não preciso das suas desculpas. Não preciso do seu arrependimento. Eu já fiz as pazes com o que aconteceu. Eu já perdoei, não você, mas a mim mesma por ter demorado tanto para me valorizar. Marina, não me liga mais. Sério. Não há mais nada entre nós. Nem ódio, nem rancor. Apenas nada. E é bom assim. Você está feliz? Olhei ao redor da biblioteca. As estantes cheias de livros, os cartazes das oficinas, a foto de Pedro na minha mesa. Júlia rindo com uma aluna no canto. Sim. Pela primeira vez em muito tempo, eu estou. Fico feliz por você, ele disse, e havia sinceridade na voz. Você sempre mereceu ser feliz. Eu sei. Pena que você só percebeu isso quando me perdeu. Desliguei. Não choraria mais por Ricardo. Não perderia mais 1 minuto pensando no que poderia ter sido. O passado estava enterrado. O futuro estava brilhando. À noite, sentada na minha varanda,
agora realmente minha, sem mentiras, sem máscaras. Pensei em tudo o que aconteceu. A traição, a descoberta, a estratégia, a confrontação, a destruição, a reconstrução. Havia quem dissesse que eu fui cruel, que poderia ter perdoado, que casais superam traições, mas essas pessoas não entendiam. Não era sobre vingança, era sobre justiça, era sobre não aceitar ser descartada como lixo. Era sobre ensinar homens que mulheres não são substituíveis, descartáveis, invisíveis. Se eu tivesse perdoado, Ricardo teria aprendido que podia me trair e sair impune. Patrícia teria aprendido que amizade não significa nada. E eu teria ensinado meu filho que mulheres devem aceitar qualquer coisa para manter um casamento. Não. Eu escolhi me respeitar. Escolhi lutar. Escolhi não ser vítima, mas sobrevivente. Mais que sobrevivente, vitoriosa. Porque quando uma mulher decide não aceitar mais, ela se torna imparável. Olhei para as estrelas no céu de São Paulo. Poucas eram visíveis por causa da poluição luminosa, mas estavam lá. Sempre estiveram. Só precisavam da escuridão certa para brilhar. Assim como eu. Precisei da escuridão da traição para finalmente brilhar. E agora que estava brilhando, ninguém mais conseguiria me apagar. Ricardo ficou parado na entrada da sala por longos segundos. Vi o cérebro dele processando as informações. Os olhos dele percorriam a mesa de centro. As fotos ampliadas dele e Patrícia, as capturas de tela das conversas, os documentos bancários destacados com marca-texto amarelo, os extratos da empresa. Marina, eu posso explicar. Senta. Minha voz saiu tão firme que até eu me surpreendi. Não era pedido, era ordem. Ele sentou. As pernas pareciam ter cedido. O homem que minutos atrás entrava reclamando alto, cheio de autoridade masculina ferida, agora encolhia no sofá como um menino pego fazendo algo errado. Quanto tempo? Ele perguntou, a voz fraca. Quanto tempo você sabe? 3 semanas. Desde aquela quinta-feira que você deixou seu celular carregando na cozinha e a Patrícia mandou mensagem dizendo: "Me avisa quando ela sair, amor." Ele fechou os olhos. Meu Deus! 3 semanas, Ricardo. 3 semanas em que eu olhei na sua cara todo dia. Preparei sua comida, dormi ao seu lado. E você não percebeu nada. Sabe por quê? Porque você nunca realmente me olhou. Para você, eu sempre fui invisível. Isso não é verdade, Marina. Cala a boca! Ele se calou. Peguei a primeira pasta. Vamos começar pelo começo. 6 meses de caso, com minha melhor amiga. Centenas de mensagens, fotos íntimas, encontros no apartamento que você comprou com dinheiro nosso e me fez assinar os papéis dizendo que era investimento. O mesmo apartamento que ela me fez decorar. Você tem noção do nível de crueldade disso? Ricardo passou a mão pelo rosto. Foi um erro. Eu não queria te machucar. Não queria me machucar? Minha voz subiu pela primeira vez. Você transou com minha melhor amiga durante 6 meses no apartamento que eu decorei. Vocês riam de mim nas mensagens. Ela escreveu, e eu cito, ela é tão ingênua, acha que somos amigas de verdade. E você respondeu com um emoji de risada. Você riu de mim. Vi lágrimas começarem a formar nos olhos dele. Ótimo. Que chorasse. Marina, eu sinto muito. Eu fui um idiota. Ainda não terminei. Segunda pasta. Abri a pasta seguinte, cheia de extratos bancários e documentos da construtora. 500 mil reais, Ricardo. 500 mil reais desviados da empresa para bancar sua amante. Presentes caros, jantares em restaurantes, estadias em hotéis. Enquanto isso, você me dizia que a empresa estava apertada e eu cortava gastos em casa. Eu parei de comprar livros novos, cancelei minha assinatura da academia, cortei o plano de TV a cabo para economizar. E você estava torrando $500 mil na sua puta. Não chama ela assim. Eu ri. Uma risada seca, sem humor. Você está me pedindo para respeitar sua amante? Sério? Você perdeu completamente o juízo?
Ele baixou a cabeça. Bom. Terceira pasta. Essa era a mais devastadora. Peguei-a com as 2 mãos. Vocês tinham um plano. Pedir o divórcio logo depois do nosso aniversário. Convencer-me a aceitar uma divisão amigável onde eu ficaria com quase nada. Seu advogado já tinha rascunhado os papéis. Vocês estudaram formas de me fazer assinar rapidamente, sem questionar muito. A ideia era me fazer sentir culpada, me convencer de que o casamento tinha acabado por culpa minha, que eu era fria, distante. E então, com o dinheiro que você economizaria, não me pagando a meação justa, cobriria o rombo que você mesmo criou na empresa. Ricardo levantou a cabeça. Estava pálido. Como você... De onde você tirou isso? Não importa de onde eu tirei. Importa que eu tenho. Tenho tudo, Ricardo. Cada mensagem, cada comprovante, cada prova. E não sou mais aquela professora de literatura ingênua que você conheceu há 36 anos. Levantei-me, comecei a andar pela sala. A adrenalina corria nas minhas veias. Você sabe o que eu fiz enquanto você me traía? Enquanto você achava que eu estava fazendo cursinhos de literatura e trabalho voluntário? Eu terminei meu doutorado em Direito, Ricardo, o doutorado que abandonei há 30 anos para apoiar sua carreira. Eu me tornei consultora jurídica. Ajudo mulheres em divórcios complicados. E agora, ironicamente, vou usar todo esse conhecimento para destruir você. Vi o choque percorrer o rosto dele. Você tem doutorado? Tenho. Defendi minha tese durante a pandemia, por videoconferência, enquanto você achava que eu estava em reunião do clube de leitura. Nunca perguntou sobre meus estudos. Nunca se interessou. Por que interessaria? Eu era só a esposa decorativa. Marina, eu não sabia. Se eu soubesse... Se você soubesse o quê? Não teria me traído? Ou apenas teria sido mais cuidadoso? Silêncio. Sentei-me novamente, mas dessa vez na beirada da poltrona, inclinada para a frente, encarando-o diretamente. Agora vou te explicar o que vai acontecer. Primeira coisa, hoje de manhã, dei entrada no pedido de divórcio litigioso com culpa exclusiva sua. As provas de adultério são irrefutáveis. Ele tentou falar. Eu levantei a mão. Não me interrompe. Segunda coisa, o apartamento será vendido e o valor dividido, mas como foi comprado com recursos conjugais desviados e usado para a prática de adultério, vou pedir indenização por danos morais e materiais. Terceira coisa, os R$500 mil que você desviou da empresa precisam ser devolvidos, e isso vai sair da sua parte na divisão de bens. Ricardo estava branco como papel. Marina, isso vai me deixar sem nada. A empresa vai quebrar. Eu vou... Você vai o quê? Ficar pobre? Bem-vindo ao clube das consequências, Ricardo. Você achou que ia me descartar e ficar com tudo. Agora é você quem vai ficar sem nada. E Patrícia? Ela? Patrícia está sendo investigada pelo Cresci. A denúncia é fundamentada. Ela intermediou a venda de um imóvel onde tinha interesse pessoal direto sem declarar conflito de interesses. Violação gravíssima. Vai perder a licença. A carreira dela acabou. Vi algo mudar no rosto dele. Ele estava começando a entender a magnitude do desastre. Foi você. Você fez a denúncia. Não fui eu. Foi seu irmão Rodrigo. Há 4 meses quando ele descobriu sobre vocês, mas eu aproveitei muito bem o trabalho dele. Rodrigo sabe? Todo mundo sabe, Ricardo. Rodrigo, Daniel, Júlia, e em breve todo mundo vai saber. Porque eu não vou esconder. Não vou proteger você. Você me envergonhou durante 6 meses. Agora é minha vez. Ele se levantou de repente, as mãos nos cabelos, andando de um lado para o outro. Marina, por favor, pelo amor de Deus, não faz isso. A gente pode resolver de outra forma. Eu termino com ela. A gente tenta de novo. Terapia de casal. Qualquer coisa. Mas não me destrói assim, por favor. Olhei para aquele homem desesperado na minha frente. O homem que eu amei por 3 décadas e meia. O homem que prometeu me amar na alegria e na tristeza. O homem que me traiu da forma mais cruel possível.
E não senti absolutamente nada. Ricardo, você não está me ouvindo. Não há negociação. Não há volta. Não há a gente tenta de novo. Acabou. Você matou esse casamento quando colocou sua boca na boca dela. Você o enterrou quando riu de mim nas mensagens. E você cimentou o túmulo quando planejou me roubar na divisão de bens. Marina. Não. Eu falei. Agora você ouve. Fui até a janela. A cidade lá embaixo fervilhava. Milhões de vidas, milhões de histórias, milhões de traições e recomeços. Durante 36 anos, eu fui a esposa perfeita. Apoiei sua carreira, criei nosso filho, administrei nossa casa. Fingi não ver quando você começou a chegar tarde. Fingi acreditar nas suas desculpas. Engoli meu orgulho 1000 vezes porque eu acreditava no casamento. Eu acreditava em você. Virei-me para ele. Mas você não acreditou em mim. Nunca acreditou. Para você, eu era conveniente. Uma gerenciadora eficiente da sua vida doméstica. E quando apareceu algo mais interessante, mais jovem, mais empolgante, você nem pensou 2 vezes. Não foi assim. Eu ainda te amo, Marina. Eu só me perdi. Você não me ama, Ricardo. Você nunca me amou. Você amava a ideia de mim. A professora bonitinha que aceitava tudo. A esposa que nunca reclamava. A mulher que nunca questionava. Mas essa mulher morreu há 3 semanas. E o que nasceu no lugar dela é alguém que você não consegue controlar. Meu celular tocou. Era Dr. Henrique. Com licença, disse atendendo. Marina, o oficial de justiça, acabou de confirmar. Ricardo será oficialmente notificado amanhã às 9 da manhã. Tudo certo do seu lado? Tudo perfeito. Ele já sabe. Ótimo, nos falamos amanhã. Desliguei. Ricardo me olhava com uma mistura de medo e incredulidade. Oficial de justiça? Amanhã? Sim. Você será notificado oficialmente do pedido de divórcio. Vai receber toda a documentação. E Ricardo? Sugiro que arrume um bom advogado, porque o meu é excelente. Ele caiu sentado no sofá novamente, a cabeça entre as mãos. Como você virou essa pessoa? Você era tão doce. Eu não virei ninguém. Eu sempre fui essa pessoa. Você que nunca prestou atenção suficiente para perceber. Fui até a porta, abria. Agora sai da minha casa. Ele levantou a cabeça, confuso. O quê? Essa é a minha casa agora. Vai para o apartamento que você comprou para transar com sua amante. Ou vai para um hotel. Não me importa, mas não dorme mais aqui. Marina, isso é a nossa casa. Não! Minha voz explodiu. Não existe mais nossa. Existe minha e existe sua. E aqui é minha. Pega suas coisas e sai. Agora. Vi algo quebrar dentro dele. A realidade finalmente penetrando. Ele se levantou lentamente, foi até o quarto. Ouvi gavetas abrindo, objetos sendo jogados em uma mala. 15 minutos depois, ele voltou com uma mala grande e uma mochila. Na porta, parou. Marina, eu realmente sinto muito. Por tudo. Olhei para ele. Para esse homem que conheci quando tinha 22 anos. Esse homem que foi meu marido, meu parceiro, o pai do meu filho. Eu também sinto, Ricardo. Sinto por ter desperdiçado 36 anos da minha vida com alguém que não me mereceu. Ele saiu. A porta se fechou. E pela primeira vez em 3 semanas, eu chorei. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio, de libertação, de luto por algo que já tinha morrido há muito tempo, mas que eu finalmente tinha coragem de enterrar. Chorei por 20 minutos, sozinha na sala, abraçada a uma almofada. Então, lavei o rosto, fiz chá e liguei para Daniel. Oi, mãe. Como foi? Ele saiu. Acabou. Ouvi meu filho suspirar. Você está bem? Estou. Pela primeira vez em muito tempo, estou bem de verdade. Quer que eu vá aí? Não precisa, filho. Eu estou bem. Cuida da Carol e do meu neto. Eu estou bem. Te amo, mãe. Também te amo. Desliguei e olhei ao redor. A casa parecia diferente, mais leve,
como se o peso de anos de mentiras tivesse finalmente sido removido. Sentei na varanda com meu chá. O sol estava se pondo. São Paulo ganhava aquela cor alaranjada linda que só aparece no final do dia. E eu sorri. Os meses seguintes foram um turbilhão. O divórcio foi rápido e brutal. As provas eram tão sólidas que o advogado de Ricardo nem tentou contestar muito. Ficou estabelecido culpa exclusiva dele. O apartamento foi vendido, os bens divididos conforme eu pedi. Ricardo teve que devolver os 500 mil à empresa, o que o deixou em situação financeira complicada. A construtora não quebrou, mas Ricardo foi forçado a vender sua parte maioritária. Rodrigo assumiu o controle com outros sócios. Ricardo ficou como sócio minoritário, basicamente sem poder de decisão. Patrícia perdeu a licença do Cresci 3 meses depois da investigação. Sem poder trabalhar como corretora, tentou alguns empregos administrativos, mas a reputação dela estava destruída. Eventualmente, deixou São Paulo. Ouvi dizer que foi para o interior do estado tentar recomeçar. Ricardo e ela tentaram manter o relacionamento por um tempo. Afinal, tinham se apaixonado, não era? Mas engraçado como o amor baseado em traição não dura muito quando a adrenalina do proibido acaba. Eles terminaram 6 meses depois do divórcio finalizado. Pelos últimos relatos que tive, Ricardo mora sozinho num apartamento pequeno e trabalha como consultor freelancer. Eu não sinto pena. Daniel teve o bebê, meu neto, Pedro. Quando segurei aquele menino nos braços pela primeira vez, senti uma onda de esperança. Uma nova geração, uma nova chance de fazer as coisas certas. Promete que vai ensinar ele a respeitar mulheres. Sussurrei para Daniel. Prometo, mãe, ele vai ser diferente. Vai ser como você. Com o dinheiro do divórcio, fiz algo que sempre sonhei. Abri aquela biblioteca comunitária. Não era grande, nem luxuosa, mas era minha. Ficava num bairro periférico de São Paulo, onde crianças e jovens tinham pouco acesso à cultura. E decidi expandir o projeto. Criei oficinas gratuitas de orientação jurídica para mulheres. Conhecimento é poder, chamei. Ensinava mulheres sobre seus direitos no casamento, no divórcio, na divisão de bens. Ensinava sinais de relacionamentos abusivos. Ensinava que elas não precisavam aceitar migalhas de homens que não as valorizavam. Júlia se juntou a mim, dando oficinas de apoio psicológico. Juntas, criamos uma rede de apoio linda. Uma tarde, uma mulher de uns 40 anos apareceu na biblioteca. Olhos assustados, mãos trêmulas. Eu vi o cartaz das oficinas. Eu preciso de ajuda. Sentamos. Ela contou sua história. Marido infiel. Gaslighting. Manipulação financeira. A história clássica, dolorosamente familiar. Segurei a mão dela. Você não está sozinha. E você é mais forte do que imagina. Vou te mostrar como. Trabalhamos juntas por semanas. Reunimos provas. Preparamos documentação. Encontramos advogado. E quando ela finalmente entrou com o pedido de divórcio, havia luz nos olhos dela. Não era felicidade ainda. Era esperança. 6 meses depois, ela voltou. Divorciada, recomeçando, mas sorrindo. Obrigada, disse simplesmente. Você me salvou. Não, respondi. Você se salvou. Eu só te mostrei que você podia. Essa virou minha missão. Transformar minha dor em ponte para outras. Cada mulher que ajudava era uma pequena vitória contra todos os Ricardos e Patrícias do mundo. 1 ano depois do divórcio, estava organizando livros na biblioteca quando meu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Marina. É o Ricardo. Meu estômago apertou. Por um segundo considerei desligar. Mas a curiosidade venceu. O que você quer? Silêncio do outro lado. Respiração pesada. Eu queria dizer que você estava certa. Sobre tudo. Eu fui um covarde. Um idiota. E você merecia muito mais do que eu te dei. Não respondi imediatamente. Deixei o silêncio pesar. Por que está me ligando, Ricardo? Porque eu preciso que você saiba que eu entendi. Finalmente. Eu perdi tudo. O dinheiro,
a empresa, a mulher que eu achava que amava, e só agora eu percebo que a única coisa que realmente importava, eu já tinha. E eu joguei fora. Senti um nó na garganta, mas não de tristeza. Era o peso final saindo. Ricardo, eu não preciso das suas desculpas. Não preciso do seu arrependimento. Eu já fiz as pazes com o que aconteceu. Eu já perdoei, não você, mas a mim mesma por ter demorado tanto para me valorizar. Marina, não me liga mais. Sério. Não há mais nada entre nós. Nem ódio, nem rancor. Apenas nada. E é bom assim. Você está feliz? Olhei ao redor da biblioteca. As estantes cheias de livros, os cartazes das oficinas, a foto de Pedro na minha mesa. Júlia rindo com uma aluna no canto. Sim. Pela primeira vez em muito tempo, eu estou. Fico feliz por você, ele disse, e havia sinceridade na voz. Você sempre mereceu ser feliz. Eu sei. Pena que você só percebeu isso quando me perdeu. Desliguei. Não choraria mais por Ricardo. Não perderia mais um minuto pensando no que poderia ter sido. O passado estava enterrado. O futuro estava brilhando. A noite, sentada na minha varanda, agora realmente minha, sem mentiras, sem máscaras, pensei em tudo o que aconteceu. A traição, a descoberta, a estratégia, a confrontação, a destruição, a reconstrução. Havia quem dissesse que eu fui cruel, que poderia ter perdoado, que casais superam traições, mas essas pessoas não entendiam. Não era sobre vingança, era sobre justiça. Era sobre não aceitar ser descartada como lixo. Era sobre ensinar homens que mulheres não são substituíveis, descartáveis, invisíveis. Se eu tivesse perdoado, Ricardo teria aprendido que podia me trair e sair impune. Patrícia teria aprendido que amizade não significa nada. E eu teria ensinado meu filho que mulheres devem aceitar qualquer coisa para manter um casamento. Não. Eu escolhi me respeitar. Escolhi lutar. Escolhi não ser vítima, mas sobrevivente. Mais que sobrevivente, vitoriosa. Porque quando uma mulher decide não aceitar mais, ela se torna imparável. Olhei para as estrelas no céu de São Paulo. Poucas eram visíveis por causa da poluição luminosa, mas estavam lá. Sempre estiveram. Só precisavam da escuridão certa para brilhar. Assim como eu. Precisei da escuridão da traição para finalmente brilhar. E agora que estava brilhando, ninguém mais conseguiria me apagar.